Me preocupa e causamos um pouco de dano, né? O ninho hoje está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpe que se for dele. O que poderia ter, e a gente sempre espera, independente do profissionalismo, ter sensibilidade e percepção de momento. E o Rodinei não teve nem sensibilidade, nem a percepção do momento. Ele tinha que estar em casa vendo Pantanal, às 9 horas. Perdão aí pela Record aí. Porra, agora me fala a novela da Record, senão vai me dar problema. Não quero problema lá, não. Ainda mais com o teu apresentador lá, que eu gosto muito. Me dá uma novela da Record, de todo mundo, aí senão vai ter problema. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagelo TV na área. Galera, vocês viram aí que absurdo que foi essa fala proferida pelo ex-técnico do Flamengo, Abel Braga. A nação não vai esquecer não, tá? Em relação ao Rodinei, flagrado numa festa de madrugada, sendo que tinha treino às 8, o próprio Marcos Braz ficou bolado com essa situação. Vamos também debater esse tema. Sobre o Andréas Pereira. Relatos dão conta que ele foi o jogador mais abalado, que mais sentiu esses protestos e chegou até mesmo chorar dentro do ninho do urubu. Ramon foi anunciado de forma oficial pelo time do Bragantino até o final do ano de 2022 e tudo sobre Flamengo versus Atlético Goianiense, onde assistir, provável escalação. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, por favor, que é muito importante para o canal. E baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, hoje às 19 horas, o Flamengo vai ter mais uma vez, o time do Flamengo, a chance de apagar aquela má impressão que a torcida do Flamengo ficou nas últimas partidas e mostrar que o Flamengo sim tem chance de conquistar títulos esse ano com organização dentro de campo. E o Flamengo vai ter de volta, graças a Deus, o Arrascaeta, né? Ótimo jogador, a gente depende muito desse atleta para conseguir tirar ali coelhos da cartola na hora de tocar a bola no ataque, deixar o coleguinha na cara do gol e até mesmo finalizar muito bem ao gol, que é o que o Arrascaeta sabe fazer de melhor também. Em relação à provável escalação do Flamengo, devemos ter sim a estreia do goleiro Santos, mas antes disso vou falar para vocês onde esse jogo vai ser jogado e qual canal que vocês podem ver essa partida. Antônio Ascioli é o estádio que vai receber Flamengo versus Atlético Goianiense. E essa partida vocês vão poder ver com exclusividade pelo Premier. Somente pay-per-view vai mostrar a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o time provável do Flamengo a campo é o seguinte: Santos no gol, na zaga Davi Luiz, junto com Gustavo Henrique e Felipe Luiz, aberto pela esquerda ou Arrascaeta ou o Lázaro, aberto pela direita o Mateuzinho. De volante vai ter o João Gomes, junto com ou Andréas Pereira ou o Ilharão. Mas o que me deixa muito feliz é sempre saber que o João Gomes está sendo ali visado como um titular do time rubro-negro. E que o outro volante que dispute aí a outra vaga, né, que sobrou na parte da volância rubro-negra. Em relação à parte da frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, eu acredito que o Flamengo vai vencer essa partida pelo placar de 2-0, mas queria saber o palpite de vocês. E é lógico, o Atlético Goianiense não vai partir para cima do Flamengo. O Flamengo vai ter que furar aquela retranca, né, aquela velha retranca. Todo mundo que joga contra a gente, parece que os caras se trancam na zaga com cadeado e ficam ali só esperando aquele contra-ataque maroto, que infelizmente, volta e meia, a gente dá esses contra-ataques para os times adversários. Então, o que eu desejo é ver um Flamengo bem em campo hoje, ok? A pressão está total na parte de fora do ninho do urubu e também na parte de dentro, né? Tem que ter uma cobrança da diretoria, porque se a diretoria não cobra, acabam os torcedores cobrando, e foi o que aconteceu sexta-feira. Vamos ver a postura do time do Flamengo dentro de campo e não esqueça depois de botar o seu palpite nos comentários. E nação rubro-negra, que fala ridícula e absurda, vergonhosa, que eu nunca vi ninguém falar na minha vida, foi o que Abel Braga soltou lá. Nunca vi um técnico falar esse tipo de absurdo na minha vida, né? Os times vivem de Flamengo, os caras não esquecem o Flamengo nunca. É para mostrar a grandeza do time rubro-negro que não sai da cabeça desses caras. O Abel Braga foi lá, falou sobre o protesto do Ninho,
e pediu desculpa, né, porque tinha culpa nisso aí, mas que se for, né, dão eles, que ele falou. Palavra assim, repugnante, que eu nunca imaginei que um técnico de futebol fosse falar. É muita raiva no teu coração, é muita mágoa, né, Abel Braga, no teu coração. Foi por causa do vice brasileiro, que estava jogando o Inter lá com outro clube, e o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Inter. Mesmo vocês com a ajuda do VAR. Complicada essa situação, né? Queria muito, muito saber a opinião dos rubro-negros. Tenha certeza, Abel Braga, que a gente jamais vai esquecer o que você falou. Eu, lógico, se fosse um técnico de futebol, jamais seria maluco de falar isso sobre o time do Flamengo. E você falou. A nação rubro-negra não vai esquecer, ok? Então, presta atenção na hora que você for falar de novo. Depois ele pediu até desculpa, falou que não era bem assim, que me desculpa nesse momento aí de violência no futebol. Um momento de violência no futebol, onde protestos ali no limite, lá no Ninho do Urubu, estava acontecendo, e você solta essa frase. Você acha que chegou como para os rubro-negros? Complicada essa situação, queria muito saber a opinião de você, integrante aqui da Fly Geral TV. Bote o seu comentário, por favor, embaixo do vídeo para a gente fazer aquela resenha, porque esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. E nação, conforme todos puderam acompanhar na data de ontem, houve um protesto no Ninho do Urubu, onde os torcedores cercaram os carros dos atletas, deram uns tapas nos carros dos atletas, não em nenhum jogador, mas isso aí deixou alguns jogadores bem abalados. O principal deles, que ficou mais abalado, segundo o jornalista Thiago Asmar, foi o Andréas Pereira. Ele, quando chegou no Ninho do Urubu, ele tentou até desviar, não entrar pelo portão principal, né? Entrar pelo portão de saída, não pelo de entrada. E aí os torcedores perceberam isso, viram que o carro estava entrando ali num lugar que não era para entrar, cercaram o carro dele e fizeram o que eu falei. E aí, segundo o jornalista Thiago Asmar, ele ficou muito abalado. Ele chegou a chorar quando desceu do carro, porque esse jornalista, ele tem ali pessoas, fontes dentro do Ninho do Urubu. E, lógico, o psicológico dele já estava abalado. Depois dessa situação, fica mais abalado ainda. É um momento realmente de ebulição. A reunião com a torcida organizada, ela foi cancelada. Teria uma reunião na quinta-feira, não seria com toda a torcida, seria com alguns representantes, os principais das 4 torcidas rubro-negras, e infelizmente não teve essa reunião, que culminou na sexta-feira com esse protesto maior. Mas a gente sabe como é que é a política dentro do futebol, diretoria, né? Às vezes eles autorizam alguma coisa, às vezes desautorizam outra. O próprio Marcos Braz, ele revelou lá que tinha realmente marcado que atletas do elenco do Flamengo sabiam dessa situação e que, por causa de alguns movimentos ali políticos por dentro do Flamengo, não houve essa reunião. Eu acho que se tivesse reunião quinta-feira, não ficaria tão ruim a situação quanto ficou sexta-feira. Então, torcida pressionou bastante, o Andrés muito abalado. Sinceramente, eu vejo ali uma situação muito complicada para ele ficar no time do Flamengo, pelo psicológico dele, pelo futebol que ele tem jogado, né, e pela pressão da torcida, que ele realmente, alguns jogos aí, ele perdeu bolas que culminaram em gols, e isso aí realmente deixou marcada a torcida do Flamengo. Então, por isso ele foi bastante hostilizado, e chegando dentro do Ninho do Urubu, ele chegou a chorar. Eu queria saber a sua opinião, se adianta esse tipo de protesto, ou se vocês acham que não adianta de nada. Por favor, coloque nos comentários a sua opinião. Vou falar uma curtinha agora, não tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, porque eu acho que tudo já foi falado, até mesmo pelo Marcos Braz. É a situação do Rodinei. O Júnior Miguel Neto, ele trouxe há algum tempo atrás a situação de que esse contrato com o Rodinei, que já estava muito bem encaminhado, deu por terra, e que o Flamengo não iria renovar. Iria acontecer aí a mesma coisa que aconteceu com o Andréas Pereira. O Flamengo iria comprar e atualmente não vai mais comprar. A situação do Rodinei era parecida, mas era uma relação ali de renovação. E aí o Flamengo, com um treino marcado para 8 horas da manhã de sexta-feira, ele na quinta-feira de madrugada, não tenho nada a ver, ok? Não tenho nada a ver com a vida particular do cara em momento de folga. Sendo que você tendo treino 8 horas da manhã, estando numa balada, estando numa festa de madrugada, deve comprometer em alguma coisa ali o seu rendimento físico, tá? E o Flamengo já não tá lá essas coisas para os jogadores ficarem jogando fora o rendimento deles. E aí o Rodinei, quando foi flagrado numa festa, né, nessa festa aí de madrugada,
conforme vocês também viram no começo do vídeo, né, eu botei 2 vídeos ali, 3 vídeos diferentes, ele deu o dedão do meio para o torcedor que estava filmando. Tudo bem, o torcedor tá filmando a festa ali, passa alguém, acabou flagrando ali o Rodinei. O torcedor já sabia que ia dar algum problema aí. Se eu não me engano, o primeiro a postar no Twitter isso foi o Vídeos da Nação, tá? E logo depois a Isabelle Costa do S1 Live postou essa situação e aí realmente viralizou. E a torcida do Flamengo, que já estava bolada, ficou mais bolada ainda, tá? E o próprio Marcos Braz falou que não é um momento disso, que a pessoa tem que ter percepção do que está acontecendo. E outra coisa, pô, o Rodinei sabe que se for para uma festa de madrugada, o nego vai filmar. A maioria da torcida do Rio de Janeiro é do Flamengo. E o Flamengo está num momento periclitante. E aí ele tem uma atitude dessa. Se eu tivesse no lugar dele, eu não iria. Ainda mais sabendo o momento turbulento que a gente está passando. E ainda mais tendo treino 8 horas da manhã. O jogador tem que ter descanso, tem que ter comprometimento. Não está acontecendo isso no time rubro-negro. Queria saber a sua opinião, porque a do Marcos Braz a gente já sabe. Coloque nos comentários para a gente fazer aquela resenha esperta. E na nação rubro-negra foi anunciado de forma oficial pelo Bragantino a contratação por empréstimo até dezembro de 2022 do nosso Ramon. Ramon, lateral esquerdo, que não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Paulo Souza, vai poder se titular lá no Bragantino e pegar uma boa bagagem, uma boa experiência. Não há informações se existe cláusula que ele possa ser comprado conforme foi com o Natan no final do empréstimo, ou dependendo de algumas metas aí que ele faça. Mas a verdade é a seguinte, muitos torcedores do Flamengo estão lamentando esse empréstimo porque o Ramon poderia ser muito bem utilizado no time rubro-negro. A gente tem como lateral esquerdo o René, que não está sendo aproveitado de forma alguma, o Felipe Luiz, que está sendo mais aproveitado como zagueiro, e o Ayrton Lucas, que está contundido, mas voltará em breve. Eu, Pedro, não emprestaria o Ramon, porque eu sei que tem jogos da seleção, que jogadores podem se contundir, e o Ramon poderia ser utilizado em algum momento aí no ano rubro-negro. Eu já colocaria ele como titular em algumas partidas, mas não é assim que o Paulo Souza enxerga. Então, diante de toda essa situação, diante dele não ser utilizado pelo time do Flamengo, ele vai pegar essa experiência lá no Bragantino, espero que volte muito mais maduro, muito mais pronto, em dezembro desse ano de 2022, e que pelo menos em 2023, dependendo da situação, ele seja utilizado mais vezes. Até porque o Felipe Luiz daqui a pouco ele se aposenta. A gente vai ficar só com o Ayrton Lucas? Então é isso, galera. Queria saber a sua opinião. Por favor, coloque nos comentários se você emprestaria ou não, se é válido ou não esse empréstimo, que a gente faz aquela resenha esperta depois. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana, até a próxima e fui!